Olá, no programa Grandes Temas de hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Hélio Brasil, candidato à presidência da seccional OAB Santa Catarina. No dia 28 de novembro, mais de 37 mil profissionais com os trabalhos organizados, regidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santa Catarina, irão à urna para decidir entre duas chapas quem será o presidente da seccional catarinense pelos próximos 3 anos. O outro concorrente é o Dr. Rafael Horn, a chapa dele é 81. A chapa do Dr. Hélio Brasil, composta também pela doutora Andréia Dota, é a chapa 82. Dr. Hélio Brasil, muito obrigado pela sua vinda ao Grandes Temas de hoje e pela entrevista aqui na Unisul TV. Obrigado, eu que agradeço, Hildo, a oportunidade de poder falar com os seus telespectadores, o pessoal da Unisul, o pessoal do Tubarão, e é uma satisfação estar aqui no seu programa. Como é que funciona a eleição da OAB? Por que o número 81 e por que o número 82, que é a chapa que o senhor encabeça? Em verdade, esse número é pelo TRE, é uma questão da urna eletrônica. Então, para não confundir com os partidos políticos, né? Então, como a urna precisa ter 2 dígitos, então seria, a partir do 80 não tem nenhum partido que é inscrito nesse número. Então, seria 81 e 82. Isso já foi na outra eleição e repete-se nessa eleição. Como nós fomos a segunda chapa a se inscrever, a nossa chapa é a chapa da mudança, então ficou com o número 82. A chapa da situação tem o número 81. Quantas pessoas compõem esse grupo que vai dirigir os rumos da Ordem dos Advogados em Santa Catarina nos próximos 3 anos? Nós temos uma diretoria da OAB com 5 membros, temos a diretoria da CAASC, também 5 membros, e daí temos os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, que no total a chapa compõe-se de 114 membros. Bastante gente. Bastante gente. O curso de Direito hoje é o curso de graduação nas escolas brasileiras com o maior número de alunos, supera a administração, supera ciências contábeis, supera pedagogia. Que avaliação dá para fazer, doutor, sobre a formação do profissional que vai atuar somente também após a aprovação no exame da ordem? Sim. A avaliação que nós vemos é que, com a proliferação dos cursos de Direito, inclusive dos cursos de ensino à distância, nós precisamos ter, sim, uma visão bastante, vamos dizer assim, criteriosa. Por quê? Porque não podemos deixar que se proliferem tantos cursos e que não tenha um adequado programa, um sistema adequado, porque não deixar entrar no mercado de trabalho profissionais que não estejam preparados, né? As universidades têm que ser bem avaliadas, no nosso entender, tem que ter uma certificação dos colegas da OAB, não no sentido de vetar ou não, né? Mas sim no sentido de avaliar e recomendar, né? A Unisul sempre é bem recomendada, né? E outras faculdades são bem recomendadas. Então, nesse sentido, a gente precisa fiscalizar para que essa proliferação não acabe se tornando uma marginalização da profissão. O senhor foi presidente da Associação dos Advogados Criminalistas Catarinenses por duas vezes. O senhor foi 2 vezes conselheiro estadual da OAB Santa Catarina e também foi suplente do Conselho Federal. Essa bagagem, essa participação nesses organismos dentro da própria OAB e a Associação dos Advogados Criminalistas lhe credencia, o senhor se sente preparado para assumir a presidência do organismo OAB em Santa Catarina? Sim. Em verdade, a minha formação inicial, eu fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional, depois fiz uma pós-graduação em Ciências Criminais e uma em Direito Penal e Processo Penal. A minha formação era toda voltada ao direito criminal, mas a gente teve essa participação grande, seja no Conselho Estadual, seja no Conselho Federal. Posteriormente fomos presidente da nossa associação, a CMESC, e já com o intuito, com a intenção de ajudarmos também na Ordem dos Advogados do Brasil, nós fizemos um curso de gestão empresarial pela FGV, então assim nos preparando para
a gestão, a possível gestão da nossa seccional. Então, sim, nós entendemos que estamos preparados e também porque o advogado criminalista é o que mais sofre, né, principalmente nas violações das prerrogativas. Nós somos a ponta de lança, né, aquele advogado que está ali próximo das delegacias, dos presídios, né, das penitenciárias, que sofremos no dia a dia o embate, seja com a violação de prerrogativas, no sentido de que às vezes nos confundem, né, com os clientes, né. Há uma coisa da população de pensar, não, o advogado defende bandido, então o advogado está a favor do delito. Não, nós somos contra o crime, né. Os advogados criminalistas, eles defendem a legalidade e o direito do cidadão, porque o cidadão pode estar sendo injustiçado, ele pode ser inocente, né? Aliás, a Constituição... Como acontece em muitos casos. Muitos casos. Aliás, a Constituição, ela presume a inocência de todo cidadão. Ele só é considerado culpado após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E, então, o que nós defendemos não é o criminoso, nós defendemos o direito de qualquer cidadão. E esse direito tem que ser sempre respeitado, conforme a Constituição Federal. O senhor defende o processo. Exato, um processo justo e legal. Existem duas coisas. Uma questão é a questão da legislação pelo qual o indivíduo vai ser julgado, pode ser condenado ou absolvido. E outro é o processo para a verificação de culpa ou não em relação a essa legislação. São coisas diferentes? São coisas distintas. A legislação penal é a que identifica o tipo penal. Ela tipifica uma conduta típica como crime. Então isso assim, matar alguém, cometeu um delito de homicídio, matar alguém. E aí existe a legislação processual penal, que é a que diz como vai ser processado, como é que ele vai ter que ter uma denúncia, ele vai ter que ser investigado, é oferecida a denúncia pelo Ministério Público, tem que existir a defesa prévia, se não tiver defesa ele não pode ser julgado, tem que ser feita a audiência de instrução, ou seja, instruir o processo com provas para que demonstre a culpa ou não dele, ele tem o direito à contraprova, que seria rebater, isso chama-se contraditório, rebater as provas que eventualmente a acusação traga. Então, assim, se houver um álibi, por exemplo, se houver uma legítima defesa, é uma excludente de ilicitude. Então, se a pessoa está sendo acusada de um homicídio e ele agiu em legítima defesa sua ou de terceiro, né, isso não configura um delito. Então, tem que ser feita toda essa instrução para só após, né, ter uma decisão do juiz, do magistrado, uma sentença que diga se ele é culpado ou se ele é inocente. Posteriormente à sentença, existem os recursos. Se ele for absolvido, entender o Ministério Público que haviam provas para a condenação, aí o Ministério Público recorre. Se ele for condenado e a defesa entender que ele não deveria ter sido condenado, há uma injustiça naquela decisão, a defesa recorre. E aí vai para o tribunal, e o tribunal é que vai decidir num colegiado, com desembargadores, que são juízes mais experientes, de segundo grau, se realmente ele deve ser absolvido ou se deve ser condenado. Então esse é o devido processo legal. É isso que a gente também defende muito, né? Todo constitucionalista defende isso, o devido processo legal. Se qualquer etapa dessa for quebrada, o processo é nulo e tem que retornar àquela etapa e novamente seguir até o seu final. E a apresentação de provas, de testemunhas, também tem prazo dentro desse código de processo. Quer dizer, não pode apresentar provas na segunda instância, lá quando os desembargadores estiverem avaliando aquilo que foi julgado no primeiro momento, ou eu estou equivocado? Assim, existe o momento certo de apresentar testemunhas, por exemplo, e fazer a prova. Só que no processo penal, diferente do processo civil, o processo penal ele lida com liberdade, né? Então é um bem muito caro do ser humano. E ele prevê sim que possa ser juntado provas, documentos a qualquer momento, inclusive em segundo grau, né? Imagine que a pessoa foi condenada por um delito e depois descobre-se uma prova de que realmente ela era inocente. E já aconteceu a decisão de primeiro grau. Essa prova sim pode ser colocada em segundo grau e ser analisada pelos desembargadores. O senhor falou que todo cidadão tem direito à defesa e aí por isso, inclusive, alguma crítica aos defensores, né, aos advogados de cidadãos que tenham cometido ou não crime e que precisam da defesa e não há
não há na justiça brasileira como não ter defesa. Exato. Todos têm direito à defesa. Como é que é o perfil do criminoso? Tem a ver com a condição da sociedade brasileira, de baixa escolaridade, de condição social, de falta de meios para fazer uma boa defesa? Como é que funciona, doutor? Em verdade, o ser humano é corruptível, né? Então, o ser humano é evidente que quanto mais desigualdade social, aqueles que estão em condição de fragilidade, frágil, marginalizados, é evidente que ali vai cometer mais delitos, e principalmente os delitos violentos, né? Mas em verdade, todos os seres humanos podem cometer delitos, todo cidadão pode cometer delitos. Não existe uma diferenciação, tanto que os crimes de colarinho branco estão aí, corrupção, lavagem de dinheiro, são delitos que são cometidos por pessoas que não precisariam, em tese, cometer delito, porque elas não têm necessidade, não sofrem de nenhuma necessidade, né? São pessoas, né, de alto escalão, são pessoas que são bem relacionadas, né? O que ocorre no nosso sistema penal é que o nosso sistema penal é seletivo, portanto, assim, quem tem baixa escolaridade, quem tem menos poder econômico, esses são mais suscetíveis a serem clientes do sistema. Os que têm mais poder econômico e mais escolaridade, esses estão mais afastados de serem clientes do sistema penal. Tá certo. Esse é o grande tema. Nós estamos conversando com o Dr. Hélio Brasil, candidato à presidência da OAB Santa Catarina. Qual é que é o cargo, doutor? Não é presidente da OAB? Presidente da OAB de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados. Numa chapa de 113 nomes, que aqui de Tubarão tem o doutor Clésio Moraes e a doutora Silvana Zardo como conselheiros estaduais. Candidatos a conselheiros estaduais da nossa chapa. Tá certo. Então, está aqui com a gente no Grandes Temas de hoje, doutor Hélio Brasil, candidato a presidente da seccional OAB Santa Catarina, na eleição que acontece com o voto eletrônico, mais de 37 mil advogados, em dia com a Ordem dos Advogados do Brasil, com todas as obrigações junto à Ordem, no dia 28 de novembro, proximamente, aí, mais 20 e poucos dias, estará acontecendo essa eleição aqui em Santa Catarina. A outra chapa tem o Dr. Rafael Horn, candidato sob o número 81, candidato da situação, o candidato da oposição, a chapa 2, é o Dr. Hélio Brasil, que está aqui com a gente, nos ajudando a fazer esse programa com entrevistas esclarecedoras sobre esse processo, sobre a questão do direito no Brasil, direito criminal especialmente, que é a área, além de constitucional, que é a área do Dr. Hélio Brasil. A gente dá uma parada rápida e volta em instantes com os grandes temas de hoje. Estamos de volta aqui pelo Unisul TV com o programa Grandes Temas, na edição de hoje, conversando com o Dr. Hélio Brasil, candidato a presidente da seccional OAB Santa Catarina. O Dr. Hélio está numa chapa que tem também a doutora Andréia Dota como candidata a vice-presidente. Aqui de Tubarão são candidatos ao Conselho Estadual o Dr. Clésio Moraes e a doutora Silvana Zardo. A doutora Silvana já foi presidente da seccional Tubarão da OAB aqui no município de Tubarão, onde está a Unisul TV. O Dr. Hélio Brasil é casado, pai de 3 filhas, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, lá em 1998. É especialista em Direito Constitucional e também em Direito Criminal, além de Gestão Empresarial. Doutora Andréia Dota, candidata a vice-presidente, foi conselheira e integrou a diretoria da subseção OAB de Criciúma. Também é conselheira estadual da OAB, também foi conselheira estadual da OAB catarinense. Graduada pela Unisul em 1995, é especialista em Direito e Administração Pública e está especializando-se em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje é professora, não é presidente não, é professora do curso de Direito da Universidade Irmã da Unisul, a Unesc, com sede em Criciúma. A chapa 82 tem 113 nomes, que vão 114 com o candidato a presidente, entre os quais Letícia Ferreira de Florianópolis, Cristiane Secom de Chapecó, candidatos a presidente e vice da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina.
Doutor, quais são os principais pontos que a sua chapa traz como bandeiras em busca da eleição para dirigir a entidade, o órgão máximo dos advogados catarinenses? Nós temos 5 princípios básicos, 5 valores básicos. O primeiro é a independência, né? A Ordem dos Advogados do Brasil tem que ser uma instituição independente. Ela tem que dialogar com os poderes constituídos, legislativo, judiciário, executivo e instituições, né, outras, mas ela tem que ser independente. Ela não pode nunca deixar que interesses externos venham interferir em suas decisões. O segundo ponto, que é primordial para a nossa campanha, para a nossa chapa, é o protagonismo. A OAB ela tem que retomar o protagonismo que ela teve outrora, né? A OAB, no nosso entender, ela está ficando muito silente em alguns pontos, inclusive vínhamos conversando aqui antes da entrevista, né? Vamos dizer assim, por exemplo, vamos dar um exemplo só, a título de exemplificação, no processo de impeachment que teve do presidente Collor, a OAB é que fez o pedido de impeachment naquele momento, né? Lá em 1991. 91, ela foi protagonista, né? E no episódio recente que ocorreu, não estou fazendo juízo de valor se era para fazer o pedido ou não, mas entendemos que se fosse para fazer o pedido de impeachment, a OAB teria que ser protagonista. O senhor está falando do caso da presidente Dilma em 2014. Presidente Dilma. E se não fosse para fazer o pedido, que não se fizesse o pedido. O que não pode é a instituição ficar atrás da história. E ficou, porque fez um pedido, foi o 23º pedido, se eu não me engano, né? O presidente da Câmara à época, o senhor Eduardo Cunha, foi lá e arquivou o pedido, dizendo que não era intempestivo, porque ele já tinha aceito um outro pedido de outras pessoas. Então a gente precisa retomar esse protagonismo. E esse problema não é só em nível federal, mas também em nível estadual está ocorrendo, né? Alguns temas de grande importância. Eu estou viajando o estado todo, estivemos na região oeste, segunda e terça, na semana passada estivemos no Vale do Itajaí, e hoje estamos aqui indo para a região sul, ouvindo os colegas advogados e tal, e um colega me dizia lá em São Miguel do Oeste o seguinte, que a OAB hoje, né, no que ele entende, estava tendo menos prestígio que, por exemplo, os caminhoneiros, né, com nenhum desmérito à profissão dos caminhoneiros, mas ele me disse o seguinte: os caminhoneiros fazem uma greve para o país, né, e a OAB fica silente e não fala nada. Então, é esse protagonismo que nós entendemos que nós temos que retomar, né? Protagonismo nos grandes temas de repercussão social, de repercussão nacional e de repercussão estadual. Então, esse é nosso segundo princípio, nosso segundo valor. Nosso terceiro valor, você já nos colocou aqui alguma coisa, é a igualdade entre os advogados e advogadas, né? Entre as mulheres e os homens. É a primeira vez na história de Santa Catarina que nós temos uma candidata a vice-presidente mulher na OAB de Santa Catarina, né? É a primeira vez. A doutora Andréia Dota, aqui da região sul, aqui de Criciúma, representando toda a região sul e o interior do estado, é candidata a nossa vice-presidente. E na presidência da Caixa de Assistência dos Advogados, nós temos 2 mulheres, né? A doutora Letícia Ferreira, que é de Florianópolis, e a doutora Cristiane Secom, lá do Oeste, representando o Oeste, que é de Chapecó. Então, assim, o nosso terceiro ponto é fazer uma igualdade entre os gêneros. Isso no mundo político já existe uma discussão, existe inclusive uma determinação legal do número mínimo de candidatas, né, de mulheres candidatas. Então a OAB, que não tem essa obrigação, o seu grupo, na sua chapa, traz 3 mulheres para cargos importantes e relevantes. Isso, importantes e relevantes. Pela competência das mulheres. A gente não quer colocar cotas. Não, tem que ser 30%. Não é isso. Nós sabemos que elas são competentes e nós colocamos elas em posição de destaque, né? As colegas, e a minha gestão será uma gestão compartilhada com a minha colega, né? Nós vamos debater os assuntos e vamos decidir juntos, né? Presidente e vice, é para isso que serve também o vice-presidente. Esse é o nosso terceiro ponto. O nosso quarto ponto é priorizar a valoração dos advogados individuais, dos pequenos e médios escritórios, né? A gente tem que olhar para o advogado individual. Por quê? Porque ele é o que mais necessita da OAB, porque é aquele colega que trabalha sozinho, trabalha no escritório com um outro sócio, 2, 3,
é aquele escritório que ele precisa ter apoio, seja material, seja institucional, para que ele possa galgar todos os degraus da profissão e ser um profissional de sucesso. Eu digo isso com bastante tranquilidade, porque eu comecei assim, eu comecei como estagiário, não tinha ninguém na minha família que era da área jurídica, né? E comecei de baixo, fui estagiário, aí comecei a trabalhar em um escritório de advocacia e depois montei o meu próprio escritório, né? Então, assim, a gente entende que temos que fortalecer o advogado individual, porque fortalecendo o advogado individual, a gente fortalece a classe toda e, consequentemente, fortalece a instituição. E o quinto ponto, também muitíssimo importante, é valorizar as subseções, né? Nós temos 49 subseções no estado, né? Temos a subseção aqui de Tubarão, temos Criciúma, eu estive em São Miguel do Oeste, Chapecó, Pinhalzinho, Palmitos, Maravilha, Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, essas que eu já visitei. E os advogados, foi unânime que assim, nós estamos um pouco, vamos dizer assim, esquecidos, principalmente o pessoal do Oeste. Não, nós estamos esquecidos aqui no Oeste, né? Nós precisamos retomar esse diálogo com a subseção e valorizar as subseções. A gente precisa dar autonomia financeira para as subseções, né? Porque elas arrecadam e o valor da arrecadação vem para a seccional. Nós vamos fazer essa autonomia financeira para as subseções e ouvir as subseções, trazer os presidentes para conversar, para saber das agruras, das dificuldades que o advogado individual, o advogado de pequeno e médio escritório, que é o que está lá na ponta, necessita. E nós vamos fazer esse intercâmbio e vamos valorizar as subseções. Então, esses são os 5 principais pontos, né? Valores, princípios que a gente vai seguir na nossa caminhada rumo à mudança. São essas propostas apresentadas à categoria, aos advogados, com carteira da ordem. O senhor tem ideia de qual é a participação, qual é o retorno de recursos? Essa queixa é praticamente geral. É geral. Os municípios arrecadam, o Estado arrecada, o dinheiro vai para Brasília e volta muito pouco. O capitão Bolsonaro se elegeu presidente da República prometendo menos Brasília e mais Brasil. Então o senhor faz uma proposta de menos Florianópolis e mais seccionais. Sim. Qual é o repasse hoje para cada uma das 49 de percentual? O senhor tem ideia desses valores? Que voltam para os municípios onde tem seccional, para que o presidente da seccional possa fazer os trabalhos necessários de bom atendimento aos advogados? Em verdade, nós vamos ter que analisar isso quando nós entrarmos na OAB, mas o que eu penso é o seguinte, que a maioria dos recursos, como a contribuição é feita na subseção, ela tem que ficar na subseção, ou tem que voltar para a subseção, né? Não se justifica, né, fazer um elefante branco aqui lá na capital, e esses recursos ficarem só sendo geridos ali na capital. Nós temos sim, a capital tem mais número de advogados, sim, por óbvio, tem 10 mil advogados na capital, só que ela tem os 3 poderes ali, então é por isso que tem muito mais advogados. Mas a gente entende que os recursos têm que ser equitativamente distribuídos para as subseções, e nós vamos fazer esse equilíbrio, né, entre a seccional e as subseções. Quem arrecada terá maior participação dos recursos. Sim, quem arrecada tem que ter maior participação. Tá certo. Esse é o Grandes Temas. No programa de hoje nós estamos conversando com o Dr. Hélio Brasil, candidato à presidência da OAB Seccional Santa Catarina, a eleição que acontece no dia 28 de novembro, a eleição com urna eletrônica. Os candidatos têm o Dr. Rafael Horn, candidato do 81, e o Dr. Hélio Brasil, que está aqui com a gente no programa Grandes Temas de hoje, falando do projeto que tem para a OAB catarinense. O Dr. Hélio Brasil concorre com o número 82. A eleição acontece com mais de 37 mil advogados em Santa Catarina no dia 28 de novembro. A gente dá uma rápida parada no Grandes Temas e volta em instantes. De volta com Grandes Temas, no programa de hoje, conversando com o candidato à presidência da OAB Seccional Santa Catarina, o Dr. Hélio Brasil, que tem como candidata a vice-presidente a doutora Andréa Dota, que é professora da Unesc aqui em Criciúma, cidade vizinha, universidade vizinha e parceira da Unisul, a Unesc.
Doutor Hélio, o senhor fala em um dos pilares da sua proposta de gestão, da proposta do seu grupo, que tem 114 advogados associados nessa chapa número 82. O senhor fala de melhorar a entrada de recursos ou a devolução dos recursos arrecadados para as seccionais, são 49 pelo Estado. Quais são as principais dificuldades que o advogado tem hoje no exercício profissional pelo interior do Estado? O senhor, que é da área criminalística, por exemplo, os presídios, as penitenciárias, as cadeias, têm condição de atender o trabalho do advogado como manda a legislação, com o rigor que deve ter, com todas as condições para trabalhar bem em defesa do cidadão? Como a gente vê, todos os dias não tem condições de atender dignamente nem o cidadão e nem o advogado. Principalmente nos presídios e penitenciários, muitos superlotados, né, a maioria deles, tanto que nós vemos diariamente interdições em presídios e em penitenciárias em virtude dessa superlotação, né. A legislação, ela determina que em todos os estabelecimentos prisionais exista uma sala para o advogado, né, e não existe em todos, não é realidade. Né. Os parlatórios, onde a gente exerce a nossa profissão para conversar com o nosso cliente que eventualmente esteja preso, são muito precários, né. A gente tem parlatórios com 3, 4 locais para atendimento, em que os interfones não funcionam, aí só pode atender um de cada vez, porque não tem como trazer mais de um preso, porque pode ser que um seja de uma facção, outro seja de outra facção e acaba, né, se encontrando no parlatório, né. Então são problemas que a gente vê há bastante tempo, né, e é muito complicado isso. E a gente, agora conversando com os colegas das subseções, a gente percebeu isso também, que não é só na capital que isso acontece, lá também no interior também está acontecendo isso. Por isso a nossa visão de trazer as subseções para a capital, conversar, trazer para uma conversa e nós também darmos mais condições para as subseções, sejam condições materiais, né, sejam condições de prestar serviços, por exemplo, cursos de aperfeiçoamento, né, houve bastante reclamação nesse sentido, de que os cursos não chegam ao interior. São Miguel do Oeste é um exemplo. Estive lá na segunda-feira e disseram, não, vamos, os cursos da Escola Superior de Advocacia não chegam aqui, né, nós precisamos resgatar isso e nós vamos fazer isso em nossa gestão. Então, seja na questão material, né, de salas e aparelhamento das salas e tal, e seja na questão de serviços, cursos de aperfeiçoamento, isso a gente está escutando pelo estado todo e nós vamos implementar e vamos melhorar, né, o que já tem. O senhor falou que são 10 mil advogados atuando na Grande Florianópolis, em Florianópolis ou na Grande Florianópolis? Em Florianópolis, na Grande Florianópolis são 13 mil. Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. Com 37 mil aptos nessa eleição, quer dizer que mais de 25 mil... quase um terço. Quase 25 mil são do interior. E esses geram os recursos e não têm acesso a essa formação, uma espécie de formação continuada, atualização dentro das questões. É possível, diante do que o senhor está ouvindo, trazer a escola mais para perto do profissional que está no interior? Sim, é possível, até porque existem grandes profissionais no interior. E grandes professores também, né, que dão aulas nas universidades do interior, seja na Unisul, seja na Unesc, no Univale, todos. Então nós temos grandes profissionais que podem, né, fazer esses cursos, dar as palestras e interagir com os colegas. Não precisa ser necessariamente alguém da capital que vá dar o curso lá, mas sim a gente tem que disponibilizar o material e os serviços para que a subseção tenha condições de oferecer esses cursos para os colegas do interior. Existe uma cobrança, agora que o senhor está visitando o interior, existe uma cobrança nesse sentido? Sim, existe uma cobrança nesse sentido. Nos últimos 6 anos, eu não me recordo de nenhum curso da Escola Superior relativo a direito penal, né? Direito criminal foi esquecido, né? A gente tem a nossa associação dos advogados criminalistas, em que eu fui 2 vezes presidente, e a gente tem o nosso simpósio anual. Além do simpósio, nós instituímos concursos de artigos, nós temos um livro, todo simpósio agora, desde 3 anos para cá, a gente
edita um livro do simpósio, com os temas em que os palestrantes fizeram suas palestras. Então, a gente compila os artigos dos palestrantes e do concurso de artigos, que todos os advogados podem escrever, inclusive acadêmicos, se inscrevem e os artigos selecionados pelo nosso conselho editorial, nós fazemos o livro e lançamos no dia do simpósio. No interior, então, a campanha que busca a eleição para a presidência da OAB é de interiorizar a atuação da OAB. Exatamente. A OAB tem que voltar a ser interiorizada, a ouvir os colegas das subseções, né? E estar junto, estar presente, chegar a cada colega, porque a maioria dos colegas, mais de 90% dos colegas são colegas que trabalham individualmente, pequenos e médios escritórios, e é nesses que nós temos que dar prioridade, valorizar esse colega, para fortalecê-lo, e fortalecendo o colega individual, a gente fortalece a instituição como um todo. Tá certo. Dr. Hélio Brasil, doutora Andréa Dota, que não está aqui, está em Criciúma, onde atua como advogada e também na docência na Universidade Unesc, são candidatos à presidência da OAB Santa Catarina. A candidatura de Hélio Rubens Brasil e Andréa Dota pela chapa 82 disputa o voto de mais de 37 mil advogados inscritos em dia com suas obrigações junto à ordem, vão às urnas no dia 28 de novembro. A chapa tem 114 membros e aqui de Tubarão estão representados pelo Dr. Clésio Moraes, que já foi presidente da seccional, e também a doutora Silvana Zardo, que são candidatos ao Conselho Estadual. O Conselho Estadual tem que papel dentro da direção da OAB regional, doutor? O Conselho Estadual é o órgão deliberativo da OAB, né? Então nós temos os diretores, a gente faz as proposições e tal, mas quem decide é o Conselho Estadual, então é o órgão diretivo. É claro que o órgão máximo é a Assembleia Geral, que daí é aquela feita com todos os advogados, que são para deliberações maiores. As eleições, né, é a Assembleia Geral, por exemplo. Então, assim, o Conselho é o que determina, o que vota tanto as diretrizes quanto como é que a OAB vai seguir o seu rumo. E também vota em grau de recurso as infrações disciplinares dos colegas. Então, se algum colega tem alguma infração disciplinar, vai para o Tribunal de Ética e os recursos do Tribunal de Ética são julgados pelo Conselho Estadual. Também proposições, proposição de projeto de lei estadual, isso tudo o Conselho pode fazer. A gente faz uma análise, vota e encaminha para o Poder Executivo, né, nos temas de interesse, né, da comunidade, da sociedade como um todo. O voto do Conselho é possível afirmar que é superior à vontade do presidente? Sim, sim. Quem decide é o Conselho, né? O presidente ele apenas executa o que o Conselho delibera. Mas tem um papel importante, o presidente tem... Sim, não. É que, na verdade, o presidente faz a pauta, né? Ele indica as prioridades e aí o Conselho vai debater e decidir sobre isso. O Conselho é eleito em chapa casada, não há Exatamente, uma eleição separada da eleição do presidente. Não, não é separada. E também é uma outra crítica nossa, da nossa chapa. Nós entendemos que não deveria ser. A OAB, como uma instituição democrática, né, não deveria ser esse tipo de votação em chapa única, né, o chamado chapão. Então, assim, são 114 nomes e 114 nomes na outra chapa. A chapa que ganhar fica sem oposição. Então, no Conselho da OAB, que se diz democrática, não existe oposição. Antigamente, no estatuto anterior, o Conselho da OAB era eleito individualmente, ou seja, qualquer colega poderia se candidatar individualmente e, se ele tivesse mais votos, ele seria eleito. Então, assim, precisava eleger 40 conselheiros, vários colegas do estado todo se candidatavam, tinha 100 candidatos. Os 40 mais votados iam ser os conselheiros, e aí fazia-se uma eleição entre os conselheiros para eleger o presidente, né, entre os conselheiros eleitos. Nós entendemos que tem que ser um sistema misto, um sistema distrital, porque aí a gente consegue também ter representantes de todas as subseções, certo? E que a chapa deveria ser só a diretoria. Os 5 da diretoria, né, presidente, vice, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, poderiam ser eleitos
para a presidência. Mas os conselheiros deveriam ser eleitos individualmente. Um é para a Câmara Federal e para o Senado. Exatamente, porque daí a gente teria uma proporcionalidade. Tudo bem, aquela chapa em que o presidente ganhou teve tantos votos, vamos dizer, 55% dos votos. Mas a outra chapa, a chapa de oposição, pode ter tido 35% dos votos. E aí 35% proporcionalmente do Conselho seria da oposição. Aí nós teríamos uma coisa, nos parece, uma OAB mais democrática. E isso é uma das nossas também bandeiras de campanha. É possível alterar essa configuração? Depende de lei, né, mas a proposição pode ser feita, né, por qualquer presidente no Colégio de Presidentes do Conselho Federal. Aí a gente pode propor e aí vai a discussão no Conselho Federal e o Conselho Federal aprovando, né, ele submete e encaminha para o Legislativo para que se torne lei, altere-se a legislação. No Congresso Nacional? No Congresso Nacional. É uma lei definida pelos lei federal. Deputados e senadores. Isso. Então, para mudar essa configuração que o senhor acaba de relatar, é exatamente igual do Rio Grande do Sul ao norte do Brasil, passando por todos os estados? São todos iguais. Todos é chapão. Né? Não tem oposição dentro do Conselho da OAB. Certo, esse é o Grandes Temas. Nós estamos conversando com o Dr. Hélio Rubens Brasil, que é candidato a presidente da seccional OAB Santa Catarina. No dia 28 de novembro ocorre a eleição, onde mais de 37 mil advogados estarão votando em todo o estado de Santa Catarina na eleição para presidente da seccional catarinense. O Dr. Hélio é candidato na chapa número 82. O Grandes Temas dá uma parada muito rápida e volta em instantes para continuar e encerrar a nossa entrevista de hoje. Até já. De volta com Grandes Temas de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Hélio Rubens Brasil, é candidato a presidente na chapa 82. Na verdade é a chapa 2, porque foi a segunda chapa a ser inscrita para as eleições da OAB, que vão ocorrer no dia 28 de novembro, onde mais de 37 mil advogados têm direito a voto e estarão na urna eletrônica elegendo o presidente para um mandato de 3 anos. O número 82, como explicou para a gente o Dr. Hélio Rubens Brasil, tem a ver com o descolamento do número daqueles partidos que recentemente estiveram nas urnas para as eleições quase gerais, na eleição de presidente, de senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o vice-presidente e o vice-governador em chapa casada. Aqui também a chapa da OAB é uma chapa casada, não é possível votar num conselheiro de um grupo e no presidente de outro grupo. Essa é uma das bandeiras que o Dr. Hélio vai atuar para transformar, mas em Brasília, porque isso é assim em toda a OAB. Dr. Hélio, qual é a participação do presidente da OAB de um estado, no seu caso, o senhor concorre à presidência da OAB catarinense, no cenário nacional dentro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil? Então, cada chapa, cada estado, ele elege, além do presidente e dos conselheiros estaduais, 3 conselheiros federais. Esses representam o Estado lá no Conselho Federal. Então, é como se fossem os nossos senadores ou deputados federais. Exatamente. Então, esses 3 conselheiros, eles vão debater os temas nacionais. E é evidente que nós, debatendo os nossos temas aqui estaduais e que nós entendemos que devem ser alterados ou mudados ou melhorados em temas nacionais, a gente encaminha para esses conselheiros e esses conselheiros eles encaminham lá no Conselho Federal essa participação. Além disso, existe o Colégio de Presidentes de Seccionais, né, que é comandado pelo presidente do Conselho Federal da OAB. E nesses colégios também se debate todos os temas dos estados lá no Conselho Federal, para que a gente possa levar as nossas críticas e sugestões, né, e reivindicações para que o Conselho Federal dê andamento. Aí o presidente do Conselho Federal submete ao Conselho, que é o órgão deliberativo máximo, e aí o presidente vai aí tomar as medidas cabíveis, seja fazendo proposta de projeto de lei, entre outras, né, propostas de ação civil pública, ações de direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, pedidos de impeachment, se for o caso, entre outros. Nós temos um outro detalhe na nossa secção, na nossa OAB, é que o voto é obrigatório.
que também, no nosso entender, democraticamente o voto deveria ser facultativo, principalmente na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição democrática, que sempre lutou por isso, pelo voto direto, mas facultativo. Também isso precisa ser mudado através de lei, porque a legislação é que determina que o voto seja obrigatório. Nas democracias do mundo, a maioria, o voto é facultativo, né? Os países mais civilizados, vamos por assim dizer, democráticos. Então, assim, é muito importante esse debate, né? Seja do voto direto para os conselheiros, seja para o voto facultativo. Um outro detalhe que a gente também defende é o voto direto para o presidente da OAB Nacional, né? Porque hoje é como se fosse um voto indireto. Nós elegemos o Conselho Federal e os conselheiros federais elegem o presidente da OAB Nacional. Então, não é esse voto que nós vamos exercer agora, no dia 28, em que todos os advogados escolhem o presidente da seccional. Lá no Conselho Federal, não são todos os advogados do Brasil que escolhem o presidente do Conselho Federal. São aqueles 3 que estão dentro da sua chapa, isso, que se for eleita, terão o direito de votar no presidente do Conselho Federal. No presidente do Conselho Federal, né? Daí 3 de cada estado, são 81 conselheiros federais, e eles votam no presidente do Conselho. Como se fosse o Senado da República, 3 por estado. 3 por estado. E aí o candidato tem que sair desse grupo, ou pode ser qualquer advogado que possa se inscrever? Qualquer advogado pode se inscrever. Estando em dia com as obrigações. Exatamente. Só que a praxe é que seja um do Conselho Federal, um colega do Conselho Federal, porque lá ele tem, né, conhece os outros conselheiros, tem algum trâmite maior, e aí ele acaba se elegendo. Não me recordo de que tenha sido algum advogado que tenha vindo de... Nos últimos tempos, ninguém de fora ganhou essa eleição. Exatamente. Seria como a obrigação dos partidos, não tem candidatura avulsa. Exato. Qual é o número o senhor tem ideia do número de mulheres? O senhor, na sua representação, tem um grande número de mulheres na sua chapa. O senhor tem ideia do número de mulheres em relação ao número de homens advogando em Santa Catarina, que é o estado que o senhor busca ser o presidente da OAB estadual? Nós estamos, em números de OAB, o número da ordem, 55 mil advogados, né? Na verdade, é porque esse número ele não repete, então vai sempre acrescentando. Mas existem colegas que já faleceram, outros que passaram em concurso, então assim, não temos 55 mil advogados atuando, por óbvio, né? Seriam aqueles 37 mil e poucos que estão aptos a votar. Mas no último censo, o número de mulheres já ultrapassou o número de colegas homens, né? Era 50,05 já eram mulheres e 49,95 são colegas homens. Nos últimos 5 anos, que são considerados jovens advogados, né, o número é ainda maior, mais ou menos 55% e 45%. As mulheres... 55 mulheres, 45 exatamente. Homens. Doutor, na eleição, que vai ter urnas eletrônicas, as urnas estarão nas 49 cidades onde há subseção, onde há seccionais municipais, ou estarão em mais municípios? Não, estarão nas subseções. 49 subseções. Nas 49, são nas sedes das subseções, né? Muitas não têm sede, daí é no fórum da comarca, né? Nas salas da OAB, então aí é distribuído. E tem grandes subseções e na seccional que existe mais de uma urna, né? Então são várias sessões eleitorais numa mesma subseção. Joinville é bastante grande, tem várias urnas eletrônicas, vão ter várias. Blumenau, Itajaí. Mas no caso de Joinville, que é o maior município catarinense em população, não necessariamente em área territorial, mas é o maior município em população. Isso. As urnas todas estarão só em Joinville ou terá urna também em Jaraguá do Sul, em São Francisco do Sul? Não, Jaraguá do Sul também tem subseção. A subseção em Jaraguá? Sim, tem. É uma subseção grande também. Tem urnas em Jaraguá do Sul. Mas no oeste catarinense pode ser que haja uma subseção muito distante do município onde possa haver um advogado. Sim, aí o advogado tem que se deslocar até a subseção para votar, né? É o caso, né, lá de São Miguel do Oeste. Então tem vários ali, Campo Herê, tem vários outros municípios que fazem parte da subseção de São Miguel do Oeste. Então aí o colega vem a São Miguel do Oeste para votar. Doutor, o senhor falou que o voto é obrigatório, mas se houver um profissional fora do domicílio, fora da subseção, onde ele tem o compromisso de votar, qual é a penalidade para o caso de um advogado que esteja em São Paulo, em Brasília, ou não tenha tido a intenção de votar? Então, se o colega estava em algum compromisso profissional, ele justificaria o voto. Agora, se ele
não votou e não justificar o voto, a penalidade é 20% da anuidade. A anuidade hoje é em torno de R$1.000. E aí ele vai pagar R$200 de multa? R$200 de multa. É considerável, levando em conta que a multa para quem não vota na eleição geral do cidadão comum está em torno de R$3 na Justiça Eleitoral. Exatamente, é bastante pesada e por isso que nós entendemos que o voto não deve ser obrigatório, deve ser sim facultativo. Certo. Dr. Hélio Rubens Brasil, candidato à presidência da OAB Santa Catarina. O senhor vai às urnas no dia 28 de novembro. Qual é o horário da votação? O horário é o horário de expediente da seccional, né, que é das 8 da manhã às 18 da tarde, 18 horas. E convido a todos os colegas advogados para que compareçam às urnas e se entenderem que está tudo correndo bem, né, com a sua subseção, com a seccional, está tudo tranquilo, que deseja que permaneça como está na atual gestão, aí a gente já sabe quem vai votar. Mas se deseja mudança, se os colegas desejarem que a gente mude o status quo, mude as coisas como estão, vote na chapa 82, a ordem agora é mudar. Esse é o nome da nossa chapa. O slogan da chapa é a ordem 82, agora é mudar. A ordem agora é mudar. Hélio Brasil e Andréia Dota para a presidência da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você que acompanhou o Grandes Temas de hoje. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.